Bom dia a todos. Eu sou Renata Tinoco, secretária executiva da Previdata. Muito obrigada pela sua participação. Daremos início agora à live de prestação de contas da Previdata referente ao ano de 2019. Nossa expectativa é que o evento não ultrapasse 1 hora de duração. Como palestrantes temos Ari Folem, diretor de Atendimento e Seguridade, e Carlos Eduardo Vilar, diretor de Administração e Finanças. Agradecemos a presença do nosso presidente, senhor Jorge Roxo, dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Investimentos e demais técnicos da Previdata. Para que ruídos externos não comprometam a qualidade da live, o microfone de todos os participantes ficará no mudo. Esta apresentação também será transmitida pelo YouTube, mas não será possível responder a eventuais questões apresentadas usando este recurso. Em caso de dúvidas, aos que estão conectados pelo Zoom, por favor, utilizem o ícone QIA, Perguntas e Respostas, na barra inferior do sistema. Ao fim da apresentação, as perguntas serão consolidadas e esclarecidas. Algumas respostas poderão ser enviadas, posteriormente, a quem se identificar por e-mail. A todos, muito obrigada. Passo agora a Ari Folem. Bom dia, obrigado a todas, obrigado a todos pela presença. Nós estamos aqui fazendo a apresentação que a gente costuma regularmente fazer todos os anos de prestação de contas. Informações dentro do período legal. Esse ano foi estendido devido à pandemia e estamos fazendo aqui de novidade por videoconferência, mas é a prestação de contas que a gente faz regularmente, que a gente começa no Rio de Janeiro, onde temos mais participantes, depois vamos para os estados, fazemos por videoconferência e dessa vez estamos fazendo com uma diferença. Essa nossa apresentação, ela vai falar muito, especialmente ela é focada nos resultados que a Previdata teve em 2019, vamos dar uma overview do ano de 2020 e não vamos falar das características dos planos, que normalmente a gente fala nesse evento, o que tem de benefício de um ou de outro e tal. Não faremos, pretendemos depois fazer algum evento que explique melhor essas questões dos planos. A Previdata teve um ano de 2019 muito bom, tivemos um crescimento do nosso patrimônio, atingimos em 2019 a casa de 1,65 bilhões, que significa tratar 12 mil pessoas abrangidas, entre participantes, assistidos e dependentes. Pagamos regularmente uma folha de pagamento na casa de 4.400.000 mensais, em dezembro de 2019, 4.400.000 mês, e somos 35 empregados. Eu sou o único empregado cedido da Dataprev à Previdata. Trabalhamos dessa forma com 2 planos de benefícios. Um plano PRV, que é o plano antigo, que está saldado, foi saldado em dezembro de 2008, nós vamos ver ele daqui a pouco, e temos o plano CV Previdata 2, que é o plano de contribuição variável, é aquele tipo de plano que você contribui hoje, forma uma poupança, e o dia que você for receber o seu benefício, esse valor que você poupou se transforma em benefício. Vamos primeiro, então, falar aqui do plano de contribuição variável Previdata 2, o plano Previdata 2. Tudo que nós vamos falar aqui no momento é referente ao plano CV2. Fechamos 2019 com 3.089 empregados ativos, participantes ativos, e 246 assistidos, pessoas que recebem benefícios do nosso plano. Tivemos uma ligeira queda em relação ao ano anterior, que reflete a queda na quantidade de empregados da patrocinadora. Esse é um plano novo, essa curva é bem esperada, ele apenas é um plano novo que ainda recebe bastante contribuições. Então, somos quase 3.090 pessoas ativas no plano. Essas pessoas ativas, a gente gosta muito de apresentar esse slide, nós temos 2.917 pessoas patrocinadas, ou seja, que a Dataprev contribui em nome da pessoa e a Previdata também dos seus empregados, mas 49 são autopatrocinados e 123 estão em benefício proporcional diferido. O que significa essas pessoas? Essas pessoas significam que elas saíram da Dataprev,
e optaram por permanecer na Previdata. Graças à boa gestão, graças aos bons resultados, essas pessoas tiveram a oportunidade de resgatar, de sair, mas preferem se manter na Previdata. Eduardo? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pelo prestígio que vocês nos dão. Esse é um gráfico que demonstra a evolução do patrimônio, a formação do patrimônio do plano desde o seu início. Ele é composto pela contribuição de cada um dos participantes, ele é composto pela contribuição da patrocinadora e por rentabilidade. Como o Ari falou, é um plano jovem, é um plano que começou há pouco tempo, tem muito mais participantes do que assistidos, e nele nós vemos essa curva crescente de formação patrimonial. Ele é um plano que consistentemente tem cumprido as suas metas atuariais e tem cumprido os seus objetivos. Mais à frente nós vamos ver a rentabilidade e outra dinâmica em relação à formação desse capital, mas ele é um plano que ainda está fazendo essa curva inclinada de receber patrimônio. A Previdata, antes dela fazer essa distribuição que vocês estão vendo nessa tela, que mostra como nós segmentamos o patrimônio investido em renda fixa, ativos de renda fixa, ativos de renda variável, investimentos estruturados, que podem ser fundos multimercados ou investimento direto em algum projeto de estradas, enfim, de qualquer tipo de projeto da economia real, empréstimos. A Previdata ela faz essa segmentação baseada no perfil do plano e no estudo de casamento entre o perfil do plano e o risco que se quer correr. A ideia sempre é cumprir com a meta atuarial, correndo o menor risco possível. Nesse plano, vocês observam que tem uma fatia de quase 30% de renda variável. É um plano, sim, que nós buscamos um diferencial e, por isso, uma composição que, embora a Previdata tenha uma gestão bem conservadora na forma de ver os seus investimentos, a distribuição dela busca um pouco mais de risco para trazer um pouco mais de rentabilidade em relação às suas metas e formar uma poupança maior para cada um de nós. A rentabilidade dos investimentos, como o Ari bem disse, 2019 foi um ano ímpar para nós, foi um ano muito bom. Não foi um ano fácil. No final de 2018, nós tínhamos muitas dificuldades de enxergar como seria o ano de 2019, e até o meio do ano foi um ano bem difícil de se conseguir algum retorno significativo em relação à meta atuarial. E aí nós vemos que aquela distribuição, que nós temos quase 30% de renda variável, rentabilizou 41%, que trouxe a nós aquilo que nós desejávamos, que é um diferencial para que a meta, que foi de 10,23, fosse cumprida com quase 60% a mais, 16,33. A Previdata ela faz sempre esse tipo de composição, olhando o perfil do plano e como foi desenhado, observando o que os atuários colocam, observando o que o mercado oferece, observando aquilo que a gente está objetivando entregar, sempre com plus, sem correr riscos desnecessários. Então, a rentabilidade da renda fixa de 9,35, ela é uma rentabilidade que não atingiu a meta por conta de questões de mercado de renda fixa, no ano que já estávamos projetando quedas de Selic e projetando um retorno menor desses ativos. Mas a distribuição do patrimônio em ativos de maior risco, de 41% para renda variável e 11% para empréstimos, que não é risco, mas investimentos estruturados e tudo mais, vem compor uma cesta de ativos que, pulverizados, em momentos que um possa dar uma rentabilidade que não seja aquela da meta atuarial, mas na composição, como vocês veem, a distribuição dos segmentos se compensa e foi um ano muito bom. O Eduardo falou da rentabilidade dos investimentos, né? E é importante a gente destacar o reflexo disso na rentabilidade da cota. O que é a cota? A cota é um pedacinho do patrimônio que o participante possui. Quando ele coloca a contribuição dele na Previdata, ele está comprando a quantidade de cotas no valor daquele dia. E vale destacar que a Previdata trabalha por regime de competência, ou seja, a gente tem que avaliar todos os valores do mês anterior para refletir o resultado dos investimentos no resultado do patrimônio. Isso gera uma diferença de tempo entre o valor, a rentabilidade do investimento e a rentabilidade nas cotas. É importante destacar que, dessa forma também, com essa diferença do valor de cota deslocado no tempo com relação à rentabilidade dos investimentos, a gente dispõe de cotas para os dias à frente, de forma a poder
ter valores para fornecer em casos de resgates, de pagamentos de benefícios. É importante, então, lembrar, só como exemplo, né, quem entrou no plano no primeiro dia, uma cota valia R$ 1. Ao longo desses mais de 10 anos de existência do plano, a cota hoje fechou em dezembro de 2019 no valor de R$ 3,20, ou seja, a pessoa triplicou a sua rentabilidade, o seu resultado. Isso destaca a importância do tempo na acumulação da poupança previdenciária, ou seja, não é no mesmo dia, um mês depois, que você vai investir e receber uma ótima aposentadoria. É importante ver o tempo, o resultado do tempo e o efeito positivo dos juros nas nossas contas, né? É o resultado dos investimentos que reflete no seu benefício da Previdata. Agora vamos falar um pouquinho do plano de custeio. O que é o plano de custeio? É a forma que se tem, que os fundos de pensão têm, para arrecadar os valores que vão movimentar os planos de benefício e que vão também sustentar a entidade como empresa. É o valor que a gente tira para despesas do dia a dia, né? Em 2018, houve um ajuste no que se descontava da contribuição das pessoas para equilibrar o saldo da conta coletiva de benefícios de risco. Teve uma necessidade de se aumentar o valor que era dedicado a esse, entre aspas, seguro, que vai pagar auxílio-doença, invalidez e pensão por morte. Isso foi em 2018. Com o equilíbrio que se atingiu, em 2019 não houve necessidade de alterar o custeio, que continua em 7,5% da sua contribuição sobre a sua remuneração. E em 2020, para esse ano que nós estamos, não alteramos também o custeio, ou seja, mantivemos o desconto de 7,5% da contribuição. A gente gosta de apresentar esse slide que mostra que em 2019, quem entrou no plano CV Previdata 2 descontava 18% da sua contribuição, ou seja, de cada R$ 100 que ele descontava da sua remuneração, R$ 82 entravam na sua poupança previdenciária. Hoje, no ano de 2020, de cada R$ 100 que a pessoa desconta da sua contribuição, R$ 92,50 entram efetivamente na sua poupança previdenciária, ou seja, há um desconto de 4% para benefício de risco, para aquele fundo, aquele seguro, e 3% de custeio administrativo, ou seja, de cada R$ 100, 4% vão para aquele seguro que vai basear auxílio-doença e etc. 3% para a despesa administrativa, para o custeio administrativo, para o que sustenta a Previdata como empresa. E 0,5% para a revisão de bases técnicas, ou seja, o plano CV tem uma parcela de benefício que é o benefício vitalício e que pode necessitar de algum equilíbrio atuarial no futuro. Para não haver eventualmente um desconto futuro das pessoas, a gente desconta 0,5% para os atuários formarem um fundo de reserva para alguma questão necessária em bases técnicas. Resumindo, de cada R$ 100 que você desconta da sua contribuição, da sua folha de pagamento, R$ 92,50 entram para a sua poupança previdenciária. Agora, nós vamos falar do plano antigo, do plano que tem 45 anos, o plano PRV, que foi saldado em dezembro de 2008. Tudo que nós tínhamos falado até aqui era do plano novo, do plano CV. O plano PRV, ele é um plano que em 2016, ele atingiu a curva, cruzou a curva de participantes com assistidos, ou seja, de 2016 para hoje, a gente passa a ter mais assistidos, mais aposentados e pensionistas do que participantes ativos.
Observem que isso é uma questão ultranatural nesse tipo de plano que é fechado a novas adesões. Não entram novos participantes ativos, então é natural que essa curva de ativos ela vá se reduzindo ao longo do tempo e a de assistidos cresça ao longo do tempo. Isso é natural, isso está previsto, e para isso a gente acumula um patrimônio que vai sustentar o pagamento desses benefícios ao longo do tempo, até daqui a 40 anos, daqui à frente, que vai pagar, estima-se, até o último aposentado, até o último beneficiário. Isso tudo planejado e com os investimentos cruzados com as necessidades de pagamento. Eduardo? Obrigado. É importante o quadro anterior que o Eurico demonstrou a quantidade de participantes ativos e assistidos para demonstrar que esse plano já é um plano que entrou na sua fase de maturidade. Então, esse quadro ele demonstra a formação de capital igual, que nós mostramos no plano CV, só que ele já é um plano mais antigo. Ele já entrou na sua fase de maturidade, que ele já tem um maior número de pessoas assistidas do que no plano CV, que tem muito poucas pessoas, e já começou a utilizar, já começou a fazer uso do patrimônio acumulado para que tenha o pagamento dos seus benefícios. Pois bem, o interessante desse quadro, então esse gráfico ele ilustra a formação de capital, o quanto nós pagamos no saldamento e acumulamos até aqui de patrimônio. No slide anterior, nós vimos a formação do capital e como ela anda no tempo. O patrimônio do plano PRV ele está totalmente adequado ao plano em termos de resiliência, ou seja, o plano PRV ele é saudável no curto, no médio e longo prazo. Nós fazemos estudos para que possamos saber qual é a liquidez necessária em cada um desses momentos, e esses estudos também refletem nessa composição de segmentos. O plano PRV é um plano que tem muito mais quantidade de pessoas já recebendo algum benefício, já recebendo as suas rendas, e por conta disso nós fazemos um casamento de ativo com passivo, e nós temos uma massa de pessoas que já estão em vistas de poder começar a entrar no gozo de benefício. Tudo isso se reflete na composição, nos estudos que nós fazemos entre casamentos de ativos e passivos, em que nós buscamos trazer o menor risco, a melhor rentabilidade e uma distribuição que proporcione atingir a meta atuarial. Pois bem, esse plano tem 70% em renda fixa, então um plano com muito mais previsibilidade, porque ele também tem ali, dentro dessa renda fixa, muito ativo de emissão do governo federal, já casado num tempo com os compromissos, e também temos investimentos estruturados, renda variável, empréstimo, e o investimento imobiliário ele é só único e exclusivamente dos 2 andares que nós temos na Avenida Rio Branco. Então, o que consiste nessa distribuição estudos que nós fazemos sobre o que determina a lei, sobre o que determina a nossa política de investimentos, fazemos um estudo de casamento de ativos passivos que nós chamamos de ALM, e nesse estudo segmentamos, e a partir daí buscamos os ativos no mercado. Por favor, próxima tela. A rentabilidade desse plano, nós já vimos a rentabilidade do plano CV, ela foi menor, mas mais do que suficiente para atingir a meta atuarial. E o que se percebe aí é que ele tem uma parcela de rentabilidade de renda variável muito boa, mas ali tem também uma menor exposição a esse segmento. Por conta disso, a parcela de renda variável e os demais investimentos, eles trazem agregado ao patrimônio aquilo que nós entendemos e os estudos apontam ser necessário para se cumprir a meta atuarial, conseguir um valor extra e ainda não correr os riscos desnecessários. Então, essa composição, essa diluição por segmentos, ela possibilita em que anos positivos, com rentabilidade em todos os segmentos, nós consigamos atingir a meta, e anos que um segmento possa não andar tão bem, o outro venha a compensar e trazer um retorno otimizado. Por favor, Ia, com você. A gente apresenta esse slide, primeiro olhando aqui na coluna de 2019, a gente vê que o plano PRV, estamos falando do plano PRV, deu um salto positivo, um superávit de 19 milhões de reais.
Isso significa que se a gente trouxesse todos os investimentos e as despesas previstas para o momento de hoje, a gente teria uma sobra, que é o superávit de 19 milhões. Nos últimos 3 anos, 2016, 17, 18, esse plano deu pequenos déficits, nada preocupante. E o que em 2014 aconteceu, houve um déficit importante, tenho falado isso em todas as localidades, todas as oportunidades que eu tenho de falar com as pessoas. Tivemos um déficit importante em 2014, que foi na casa de 30 milhões. Esse déficit, ele também não apresentava risco ao plano, ele foi resultado de uma questão conjuntural do mercado de investimentos no ano de 2014, mas mesmo assim a Previdata, por prudência, resolveu equacionar esse déficit. Então foi criada uma contribuição pequena dos participantes para equalizar esse déficit. O que importa é que em 2019 tivemos um resultado de 19 milhões, que é um superávit. Na verdade, ele consta como um resultado de que os títulos que a gente tem com a rentabilidade prevista e que vão pagar acima da meta atuarial, eles são suficientes para sanar aquele déficit na coluna aqui superior, que seria de 24 milhões. A gente tinha ainda 40 milhões sobrando, o que dá um superávit no ano de 2019 de 19 milhões. Joyce, próximo, por favor. Como é que as pessoas pagam para ter o plano de benefícios PRV? As pessoas pagam a contribuição do saldamento estabelecida em dezembro de 2018. Hoje, em 2020, as pessoas estão descontando da sua remuneração 5,3% como contribuição ao saldamento do plano. O saldamento previa originalmente uma previsão de crescimento de 0,4% ao ano e que não praticamos no ano de 2020, ou seja, continuamos cobrando a mesma contribuição de 5,3% que cobrávamos no ano passado. Vale lembrar uma pergunta muito comum: até quando eu vou pagar essa contribuição? Até o dia que você começar a receber o seu benefício. Essa contribuição do saldamento você paga enquanto é ativo. Os assistidos não pagam essa contribuição do saldamento. Vamos ao próximo slide. Há ainda uma contribuição referente àquele déficit que aconteceu em 2014, que desde 2015 as pessoas pagam também desconto da sua remuneração, uma parcela para sanar aquele déficit, como eu falei, que aconteceu em 2014. Essa contribuição hoje ela é de 1,41% para os participantes ativos, a Dataprev comparece com a paridade no mesmo valor, e os assistidos descontam 2,82% com relação a esse déficit de 2014, que está previsto que essa contribuição vá até março de 2021. O que não quer dizer que não venham a haver outras contribuições futuras. A cada ano a gente avalia o resultado, o equilíbrio do plano e, se for necessário, pode ser criada alguma outra contribuição extraordinária. Próximo slide, por favor. Agora nós vamos ter uma visão geral dos planos administrados, comparando eles com o mercado. Próximo slide, Eduardo. Obrigado. Esse gráfico é muito interessante, porque nós estamos olhando ainda para 2019. Depois à frente nós vamos ter outros gráficos que mostram consistência do que nós estamos falando. Na barra azul, vocês conseguem ver a rentabilidade do plano PRV, 12,72 de 2019, contra a mediana dos planos, ou seja, planos BDs do mercado, que tem a mesma finalidade do nosso, o mesmo tipo de gestão, que rendeu 10,78. Esse 10,78 seria um pouco superior à nossa meta, por exemplo, no ano, que foi de 10,23. O que eu classifico como, para esse plano, de diferencial? A distribuição, a segmentação, onde nós sabemos que alguns ativos podem não rentabilizar adequadamente em um determinado período, em detrimento de outros vão buscar essa parcela excedente de rentabilidade. E aí nós conseguimos enxergar exatamente isso. O plano PRV, com a mediana dos planos, nós estamos conseguindo superá-la. O plano CV, a mesma coisa. A barra em verde
16,33, quanto uma mediana dos planos CVs de mercado de 12,73. É muito importante falar que esse comparativo é feito por uma empresa chamada Aditus, uma consultoria, que tem uma série de clientes em sua carteira e compara a evolução das estratégias, das alocações, da rentabilidade desses clientes. E nos disponibiliza o estudo, e aí nós conseguimos ver que tanto o plano CV quanto o plano PRV foram mais eficientes do que seus pares de mercado e também mais eficientes do que a mediana geral dos planos, aí considerando todo e qualquer tipo de plano, então 11,33, melhor também do que o CDI, significativamente melhor, né, do que o CDI, e melhor do que as metas. Então, essa consistência de gestão aqui, pese o ano ter sido um ano que nós vemos essa rentabilidade, mas até o meio do ano, até julho, até um pouco mais, até agosto do ano passado, as coisas não foram tão claras que sairiam assim. Então, foi uma gestão muito pensada, muito estudada e muito qualificada com o apoio das consultorias em estudos técnicos. Por favor, Joyce, perdão. A rentabilidade comparativa, Joyce, diminui um pouco, por gentileza, para ver se os números aparecem de forma mais nítida. Diminuir um pouco o zoom. O zoom. Mas em linhas gerais, o que nós enxergamos aí? Esse é um quadro comparativo de rentabilidade num corte onde o CV nasce, né? Então, em 2009 nasce o CV, salda-se o plano PRV no 31/12 do ano anterior, e nós temos aí um gráfico comparativo da rentabilidade do plano PRV, da rentabilidade do plano CV, os mesmos parâmetros que nós tínhamos no outro, que é a mediana dos planos do PRV e CV de mercado. E o que nós enxergamos nesse quadro, está um pouco poluído em matéria de numerais, mas o que nós enxergamos é que o plano CV e o plano PRV foi consistentemente, mesmo que seja um resultado que vocês estão olhando em 10 anos fechado, mas ele foi consistentemente superior aos seus parâmetros de mercado. Além disso, né, trazendo aí algumas coisas que são as barras menores, CDI, PCA e poupança, esses então nem conseguem entrar no nosso radar de comparativo, porque eles foram significativamente mais baixos, rentabilizaram menos. Mas o que nós trazemos acho que pode dar um parâmetro interessante para vocês olharem, é que nós trazemos aí planos abertos, planos que estão disponíveis nas plataformas digitais, nos bancos, quando vocês vão no gerente comprar um plano de previdência aberto. Esses planos que nós trazemos de comparativo foram os melhores planos que têm uma política de investimento, uma distribuição daqueles segmentos que nós mostramos para vocês anteriormente, semelhante à nossa. Então, nós vemos que, em 10 anos, quem colocou recurso junto para a nossa administração, ele teve uma rentabilidade maior, um diferencial de atendimento, que nós estamos muito mais próximos de vocês durante todo momento, para atendê-los de forma diferenciada. Vocês têm benefícios nesses planos que vocês não conseguiriam ter em planos abertos, benefícios de risco, empréstimos, etc., em uma série de circunstâncias melhores, mas, olhando somente a rentabilidade, nós conseguimos rentabilizar, eu digo até que significativamente mais do que os planos abertos de mercado, os parâmetros de mercado e os nossos congêneres. Por favor, a próxima. Esse é um quadro que nós trazemos os indicadores administrativos. Aí nós paramos nesse momento de falar um pouco dos planos previdenciários. Aqui nós vamos falar, embora a imagem esteja um pouco distorcida, nós estamos falando da parte de gestão administrativa. Então, o que nós falamos até esse momento foi previdência. E é bom frisar aqui que previdência não se comunica com gestão administrativa. Como isso é feito? Como não se comunica? A parte previdenciária, cada um dos planos tem um CNPB, esse não. Esse é um plano de gestão administrativa, ele não tem um CNPB. E cada CNPB tem uma conta de custódia, uma conta corrente. Esse plano de gestão administrativa que tem a finalidade única e exclusivamente de alimentar a máquina administrativa da Previdata, cobrir os seus custos e fazer com que nós possamos prestar o serviço para vocês, ele tem custódia, ele tem conta corrente, ele tem contabilidade, tudo segregado. O patrimônio de gestão administrativa é segregado, ele não se comunica, ele não contamina, ele não busca dentro dos planos previdenciários qualquer tipo de recurso que venha sacar de lá e trazer para cá. Aqui o atuário faz a programação dele de custeio e nós vamos e trazemos para cá.
Então, pois bem, o que tem sido consistente na nossa atividade? A Previdata todos os anos faz um orçamento com base em tudo aquilo que pretende realizar e dentro do orçamento nós procuramos realizar da forma mais eficiente possível. O retorno disso é que nós pensávamos em ter uma poupança, né, um excesso de recursos destinado ao plano, onde tem o que você gasta com aquilo que você recebe, sobrar quase 570 mil. O que nós vimos em 2019 que sobraram mais de 2 milhões, sobraram 2.159.000. O que significa isso? Houve uma receita que também se traduz de receita por conta da rentabilidade do próprio plano, de tudo aquilo que nós colocamos nele, que houveram as contribuições, mas também de um gasto menor. Nós fomos muito eficientes em relação a gastar menos e, por conta disso, uma poupança maior. Por favor, a próxima tela. Nessa tela já é mais fácil de enxergar esse nosso compromisso. Nós temos um limite legal. O que diz a legislação? A legislação fala que, por mais que nós queiramos cobrar, né, dos nossos participantes assistidos um valor que seja para trazer para o plano, ao contrário do que acontece com os planos abertos, nós temos um limite de recursos que entram ali. Nós não poderíamos, por exemplo, prever 10%, é um exemplo, é lógico que não é isso, de trazer dinheiro de 10% sobre as contribuições para cá, porque isso ultrapassariam 16 milhões. Então, a legislação nos obriga a estipular um limite de recursos que vão ingressar nesse plano. O nosso orçamento, ele mostra que nós tínhamos previsto receitas de 14 milhões e 500, nós executamos receitas de 15 milhões e 47. Mas a melhor parte disso tudo nós prevíamos despesas que não estavam nem um pouco sobreestimadas, muito pelo contrário, fomos muito pé no chão, muito dentro daquilo que nós sabíamos que poderíamos executar, prevendo investimentos, prevendo mudança, prevendo melhorias. Mesmo assim, nós conseguimos fazer com mais eficiência e gastamos 12.887. Isso é um esforço que aumenta a poupança previdenciária e torna a gestão futura muito menos onerosa para aqueles que estão no plano. Por favor, próximo. E esse é um quadro muito interessante, porque nós vemos o seguinte: a Previdata, ao longo dos anos, ela consegue fazer investimentos na sua estrutura, melhorar sua governança, ela conseguiu trazer um espaço melhor para receber as pessoas, os participantes, os assistidos, de uma forma muito mais tranquila, para que todo mundo tenha reservadamente ser atendido. Nós conseguimos fazer uma série de investimentos para gestão de risco corporativo, risco de investimentos, e que nós vemos aí, 2009 foi o ano de lançamento do plano CV, em que nós viajamos o Brasil inteiro, fizemos um esforço muito grande da nossa estrutura para trazer o plano para vocês, nós ultrapassamos um pouco a despesa em relação à receita. Mas em todos os outros anos, o que nós conseguimos fazer? Conseguimos fazer melhorias, investimentos grandes, novo software, novas atividades, novas áreas, e mesmo assim, um esforço de eficiência, não gastar mais do que o previsto, e sim, conseguir poupar, conseguir trazer dinheiro, trazer um excesso daquilo entre o previsto e o realizado, para que forme poupança, e essa poupança faça o plano de gestão administrativa crescer e, no futuro, garantir que não vai ter nenhum excesso de cobrança ou nenhuma cobrança adicional para os participantes assistidos. Então, nós vemos que de 2009 a 2019, exceto por um ano, nós tivemos anos equilibrados, em que, em 2012, por exemplo, em que foi receita igual a despesa, mas consistentemente temos conseguido fazer o esforço materializado de guardar dinheiro, de deixar dinheiro no fundo do PGA. Por favor, o próximo. Aquela receita que a gente teve e que em cima da qual a gente fez as despesas, realizou as despesas como empresa, a gente gosta de mostrar nesse gráfico que 63,3% das despesas que tivemos ao longo do ano de 2019 foram com remunerações e encargos, ou seja, foram com pessoal, e 15% com serviços de terceiros. As outras são despesas gerais, tributos, treinamentos e etc. E eu gosto sempre de deixar uma pergunta no ar. É muito? É pouco? Para se responder a isso, é necessário comparar com empresas do mesmo estilo, do mesmo tipo, ou seja, do mesmo segmento. Nós somos uma empresa de prestação de serviço. A gente trabalha com conhecimento. Nós temos que ter bons profissionais, bem remunerados e satisfeitos de trabalharem na Previdata.
a gente não paga acima do mercado, a gente procura pagar dentro do mercado, mas é importante dizer que as despesas da Previdata são muito bem planejadas. Nós temos profissionais bem pagos, temos consultorias, esses 15% de serviços de terceiros. São consultorias que nos trazem a experiência, o conhecimento, as novidades do mercado e estamos sempre sintonizados com o mercado de previdência complementar. A Previdata está sempre antenada, tem sempre um radar ligado, fazemos pesquisas de salariais e aplicamos um plano de cargos e salários de maneira que a gente possa, dessa maneira, refletir essa administração em que? Nos bons resultados que apresentamos antes aqui para vocês. Esses bons resultados são gastos, são devidos ao que a gente tem de bom pessoal técnico e boas consultorias. Próximo slide. O ano de 2020, não vou aqui me estender porque todo mundo acompanha os jornais, meios noticiários, é um ano atípico. Estamos enfrentando coisas que não enfrentamos antes, nem em momentos de grande volatilidade de perdas. Nós tivemos no passado, em 2008, por exemplo, um estresse no mercado, que foi no mercado bancário e no mercado de segmento imobiliário, foi nos Estados Unidos, se alastrou com fragilidades em todos os mercados, mas eram coisas de determinados segmentos, eram coisas de determinadas instituições. Não era uma coisa como nós vemos agora, em que ninguém sabe ao certo como se dará uma retomada. E aí vocês podem imaginar o seguinte, o que isso vai trazer de dificuldade para mim? Bom, o aprendizado está sendo diário. Eu evito fazer qualquer tipo de reflexão para o final de um mês, mesmo já estando próximo na segunda-feira que vem, que fechamos o mês. Mas o que eu observo, que tem sido muito eficiente, embora aqueles gráficos que vocês tenham visto mostrem de 2009 para cá, que foi quando o plano CV surgiu, e aí nós fazemos esse corte para demonstração, nós temos no plano PRV uma gestão bem antiga, da década de 70, 80, final de 70, início de 80, mas olhando para a década de 90, para os anos 2000, principalmente para os anos 2000, vamos botar aqui de 2000 para cá, nós tivemos, sim, vários tipos de dificuldade no mercado e nós conseguimos, através dos estudos que fazemos e através dos debates, das discussões, sejam internas como externas com as consultorias, traduzido isso num momento de que você pode, nesse momento, sim, ter uma rentabilidade negativa. Nós vimos que o PRV, por exemplo, apresentou no pior momento 4% de rentabilidade negativa, isso salta aos olhos, que é um plano saudado, mas já em abril, maio e agora junho, uma recuperação bem boa. Nós, se fechássemos o mês agora, fecharíamos o mês sem rentabilidade negativa no ano, já com tendência, se fosse o caso, de zerar, inclusive batendo meta. Só que eu não consigo falar para ninguém hoje que fecharemos o primeiro semestre assim, que teremos um terceiro trimestre, um quarto trimestre tão positivo. As coisas estão acontecendo de forma muito dinâmica. Nós estamos conhecendo os efeitos da pandemia no momento, nos vários segmentos que compõem o mercado financeiro. A Previdata, ela compra produtos financeiros, esses produtos sofrem impacto, não tem como você estar no mercado e não comprar produtos de mercado, e o mercado sofre, a Previdata sofre, não tem como ser diferente. Mas eu acredito que, com o tipo de gestão que nós fazemos, olhando para o risco que o plano pode correr, vocês vão enxergar, sim, nesse momento, uma rentabilidade que pode ser negativa, mas eu não vejo essa pandemia avançando além de um tempo que não nos permita recuperar isso sem ter qualquer obrigação de fazer alguma coisa, de uma cobrança, alguma coisa assim. Mas pode acontecer. É sempre bom, pode acontecer. Nós olhamos diariamente, nós pesquisamos, nós estudamos, nós trocamos conhecimento e a gestão tem se mostrado, como vocês viram nos últimos 10 anos, bem resiliente. A gestão conseguiu superar dificuldades grandes, não foram poucas. Em 2015 tivemos dificuldade, em vários anos, foram muito mais anos difíceis do que anos tranquilos. Tranquilo acho que não foi nenhum. Então, o que eu posso dizer para vocês é que,
Sim, nesse momento vocês enxergam todas as dificuldades que nós passamos. Sim, passamos por grandes dificuldades, mas já estamos retomando. E na retomada, conseguimos enxergar que o plano consegue regressar a um patamar de rentabilidade muito adequado. Agora, estamos no mercado que é global, estamos num mercado que as empresas e os países sofrem muito nesse momento por diversas coisas que não conseguem ser materializadas. Você não tem como uma previsão que um segmento ou outro que vai conseguir atrair capital e aí sim trazer rentabilidade, não quebrar, enfim. São muitas indagações. O que eu posso dizer é que, mesmo diante disso, a Previdata tem conseguido fazer o que planejou. Nos estudos de ALM, casamento de ativo com passivo e projeções, nós prevemos cenários de dificuldade. Os cenários estão dentro do nosso radar e nós estamos, sim, enfrentando um momento difícil, mas muito confiante que, mesmo diante disso, não fugiu ao nosso controle. Então, a mensagem que eu passo aqui, principalmente para 2020, olhando para trás, para outros momentos que passamos, nós trouxemos consistentemente um patrimônio que conseguiu superar suas expectativas, saber o seguinte: vamos enfrentar dificuldades, países estão enfrentando dificuldade, os mercados estão enfrentando dificuldades, as instituições estão com dificuldade, a Previdata não tem como ser diferente. Mas não acreditamos, nós, na verdade, acreditamos que a Previdata consegue, dentro do seu pragmatismo, dentro da sua visão, dentro dos seus estudos, das suas reflexões, dos seus debates, superar isso de uma forma eficiente. Acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para vocês. Ari, por favor. Próximo, então, por favor. Nós vamos tentar consolidar as perguntas que nós recebemos. Nós vamos tentar responder aqui ao vivo. Estamos chegando ao final do nosso evento. Quem se identificou e a gente não conseguir responder a pergunta, ou quem achar que não foi atendido, nós vamos responder por e-mail. O que a gente pode observar aqui das respostas das perguntas que a gente recebeu é que há uma confusão grande entre os 7,5 que eu falei e a Selic de 2,25. Por favor, são coisas completamente isoladas. O que eu expliquei, e certamente não expliquei direito, é que de cada R$100 que você contribui, que você desconta do seu salário para a Previdata, 7,5% não vão para a sua poupança previdenciária, porque 4% vão para o fundo de risco, 3% vão para as despesas administrativas que a Previdata tem, como qualquer empresa, e 0,5% vai compor um fundo atuarial. Esses 7,5% é um percentual descontado da sua remuneração e que vai sustentar despesas da Previdata. Isso é uma coisa. Agora esqueçam. A Selic, a taxa básica de investimento, de retorno no Brasil, ela está agora em 2,25%. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser descontada mais ou menos para sustentar o fundo de risco. 2,25% reflete nos investimentos, na resposta, no retorno, na rentabilidade que a Previdata vai ter dos seus investimentos. A redução da Selic, a redução da taxa básica de investimento do Brasil, não quer dizer que a gente vai aumentar ou diminuir o que a gente desconta para sustentar a Previdata como empresa. Os 2,25% refletem nos investimentos. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Temos uma pergunta também se a gente tem investimento em fundos imobiliários. Eduardo, se você me permite eu responder a isso, nós hoje não temos investimento em fundos imobiliários, apesar da legislação nos permitir. Assim como também não temos investimentos no exterior, que é um outro segmento que a legislação nos permite investir. Não temos por quê? Porque a nossa equipe de investimento está sempre sintonizada, sempre acompanhando tudo o que acontece no mercado e ainda não definiu as regras para apresentar ao comitê de investimento, ao Conselho Deliberativo, de quais as melhores regras, quais as melhores alternativas para se colocar no mercado, tanto para escolher fundos imobiliários como investimentos no exterior.
Ok, Eduardo? Gostaria de complementar alguma coisa nesse tema? Sim, o investimento imobiliário é muito interessante porque nós vimos que houve um boom e aí as pessoas perguntavam por que a Previdata não compra uma sala comercial? E naquele momento já havia uma discussão se entidades deveriam ter ou não alguma coisa nesse segmento. Depois nós vimos que evoluiu e já hoje as entidades não podem ter, por exemplo, unidade. Elas têm que se desfazer tudo que elas têm de carteira imobiliária. Aí sim, partir para os fundos. O que acontece muito interessante nos fundos é o regulamento. Nós pegamos os regulamentos de fundos imobiliários e destrinchamos aquilo dentro do risco que a Previdata quer correr e da gestão que ela objetiva ter dentro daqueles fundos. E nós identificamos algumas questões que precisavam de um olhar mais apurado e de um mercado ainda esticado, um mercado ainda com uma perspectiva de queda. E agora não, isso eu estou falando já em alguns anos atrás. Agora não, nós já vemos com melhores olhos, inclusive de produtos que vão ser lançados e investimentos estruturados em que você consegue ter esse tipo de risco na carteira com um regulamento bom para a entidade, uma entidade de previdência, um regulamento bom para uma entidade de previdência, com consistência de gestões anteriores, um ponto bom de entrada. E isso não se traduz em imóveis comerciais, nem em shoppings, pode ser silos de armazenamento de grãos, por exemplo, isso é muito interessante, estradas e rodadas, ferrovias para que leve isso aos portos, pode ser uma série de questões que trabalham com a produtividade, com a parte dos grãos que nós vendemos, do nosso agronegócio. Isso é muito interessante e tem muito campo para evoluir. Então, o que nós falamos agora em relação a investimentos imobiliários? Sim, estamos olhando fundos que vão compor a nossa carteira no futuro e vão trazer aquele a mais de rentabilidade que nós desejamos. Ari, por favor. Obrigado, Eduardo. A gente também recebeu muitas perguntas ligadas a efeitos da Covid, resultados nos investimentos, reflexos no valor da cota hoje e reflexos futuros nos resultados dos planos. Que eu acredito que essas respostas foram muito bem explicadas pelo Eduardo. Só destacando que, mais uma vez, né, a Previdata faz os investimentos que existem no mercado. Seria esquisitíssimo se num ambiente em que todos estão perdendo, a Previdata fosse o único que estivesse ganhando, que não estivesse acompanhando. Estamos acompanhando o mercado, estamos nos recuperando e o que acontece é que o valor da cota cai sim, caiu em março. Então, se você tivesse um valor em fevereiro, em março você tinha um valor algo menor sim, porque reflete o resultado dos investimentos. E a questão é paciência, esperar. Já vivemos situações antes em que houve queda nos investimentos e recuperamos depois, como é o caso de 2008, como o Eduardo bem falou. Ok? Outra questão é a pergunta sobre a situação da DataPrev, do reflexo da DataPrev com a saída de pessoas, como isso reflete nos planos. Não se preocupem, faz parte do trabalho da Previdata, faz parte dos especialistas da Previdata analisar cenários. E todo início de ano a gente recebe informações da DataPrev, do que se planeja fazer naquele ano e tudo o que aconteceu ao longo do ano de 2020 já estava no radar da Previdata, já estava planejado, então não há nenhum reflexo radical na Previdata com os resultados, com a situação que a DataPrev passa. Se todas as pessoas quisessem resgatar o seu dinheiro da noite para o dia na Previdata, atendidas a legislação, atendidas as restrições, nós teríamos liquidez, teríamos dinheiro no ato para pagar a todo mundo. Está bem estruturada para pagar esses benefícios ao longo dos anos. Então, não há preocupação com relação à liquidez, a Previdata tem tudo planejado para atender às alternativas que podem aparecer. Ari, posso fazer um marketing? Claro. Dos nossos produtos? Vocês acompanham as divulgações que a Previdata faz dos mais diversos temas e dentro dos relatórios que nós publicamos de investimentos tem um quadro de liquidez. E aquele quadro de liquidez se traduz do que a Previdata, por exemplo, se fosse liquidar os seus ativos, o tempo que demoraria. Então, vocês conseguem ver que ali nós
demonstramos, eu não vou abrir aqui agora, mas vocês podem ir no nosso site verificar, que nós temos um volume de ativos em D0, em D1, D5 e por aí vai. É o tempo de resposta que nós poderíamos dar a qualquer tipo de movimento de necessidade financeira. A Previdata ela faz estudos de verificar se no curto, no médio e longo prazo nós conseguimos atender os compromissos do plano. Em todos os estudos, não é feito só internamente, é feito também por consultorias externas, principalmente por elas, nós estamos bem, nós estamos saudáveis. Então, a Previdata tem, nós divulgamos para vocês, as disponibilidades, o momento, o prazo em que nós poderíamos desfazer alguns investimentos. Ali tem investimentos também que não poderiam ser desfeitos porque estão casados ativos com passivo, ou seja, temos mais de 50% do plano PRV, por exemplo, de benefícios concedidos. Então, esses nós vamos cumprir. E aí nós temos esses benefícios já casados em mais de 10 anos. Enfim, o plano é resiliente, o plano não está fora do mercado, nós temos parâmetros individuais para serem servidos por cada segmento. Então, esse parâmetro prevê também uma correlação que pode ser negativa ou positiva em relação ao mercado em si, e nós conseguimos respeitar a todos. Não ficamos fora não nos excedemos em risco, não ficamos de fora de nenhum tipo de indicador que dissesse que deveríamos rever significativamente ou rever alguma coisa que mostrasse que o caminho era outro. Não, pelo contrário, para minha surpresa e grata surpresa, as coisas vieram muito negativas, ninguém imaginava viver, mas nós fomos muito bem surpreendidos porque os parâmetros de risco foram adequadamente cumpridos, mesmo nos piores cenários. Nós acompanhamos os parâmetros de rentabilidade, por exemplo, do segmento de renda variável, com a correlação desejada. Enfim, o que eu posso traduzir é que olhamos, acompanhamos, estudamos, trocamos conhecimento, estamos extremamente atentos e confiantes, apesar de não conseguir dizer como junho vai fechar, ainda mais como vai fechar o ano. Ari, por favor. Maravilha. E ligado a isso, a gente tem recebido também perguntas sobre como está o déficit, como está o resultado do PRV, o que vocês vão fazer com relação a déficit? A primeira consideração é que o resultado do plano você avalia no dia 31 de dezembro. Então, eventuais déficits mensais são importantes para acompanhamento, para controle, mas eles não são o resultado do plano. Nós estamos fechando junho, como o Eduardo destacou, ainda temos um caminho a percorrer até dezembro. A gente tem a esperança, a expectativa de recuperar. Então, pode dar déficit esse fim de ano, plano PRV. Se ocorrer déficit, a diretoria, os órgãos estratégicos, o Conselho Deliberativo, vão avaliar se é um déficit, como aconteceu nos últimos 3 anos, que não foi necessário fazer uma conta de chegar com os participantes, instituindo alguma contribuição, ou se será um resultado como foi o de 2014, em que, por prudência, se considerou necessário criar uma nova contribuição. É prematuro avaliar agora, com os resultados apenas mensais dos planos, do plano PRV, se será necessário ou não, se vai ter déficit ou não, se será necessário ou não ter contribuição extraordinária. Vamos aguardar o resultado do ano, vamos aguardar o resultado dos investimentos. Eduardo, alguma contribuição? Não. Muito obrigado. Ok. Para concluir, eu queria falar só uma coisa rápida de empréstimo, né? Empréstimo é um dos segmentos dos investimentos de uma entidade de previdência complementar. Assim como a gente investe em renda fixa, renda variável, fundos estruturados, a gente tem um investimento em empréstimo. Por conta disso, a gente empresta para o participante e recebe os juros do empréstimo que vão formar a poupança previdenciária de todos. É um investimento importante. Eu não me lembro quantos por cento que a gente está agora, mas é na casa de uns 5% em cada plano, Eduardo, que a gente tem emprestado. É um pouco menos. Um pouco menos. A gente poderia emprestar até 15% do total do patrimônio, mas a gente não chega nisso, a gente fica em menos de 5%, mas nós não somos um banco, a gente tem uma preocupação enorme das pessoas não se endividarem, o nosso empréstimo é o melhor do mercado,
Se você tiver acesso a um empréstimo geral que seja melhor do que o da Previdata, informe a gente que a gente reavalia o nosso empréstimo. E mesmo assim, ele paga a nossa meta atuarial e traz uns juros para todos os outros participantes. É uma modalidade de investimento que é importante e é um benefício também para os participantes. Vamos para o próximo slide? Temos algumas perguntas ainda sobre se a Previdata pode nos prestar serviço de assessoramento nos meus investimentos pessoais. Essa questão da Previdata da assessoria de investimentos, nós não podemos, né? A CVM, ela diz muito bem quem pode fazer o quê, né? Então, nós, no meu caso, eu sou a pessoa tecnicamente qualificada para falar sobre investimentos pela Previdata, eu respondo perante a Previc sobre isso, e para que você faça qualquer tipo de sugestão, legalmente falando, olhando para a CVM, você tem que procurar uma pessoa habilitada para isso na própria CVM. É um consultor, é um assessor, seja lá o que for, tem que ser perante a CVM habilitado. Então, a Previdata ela não é habilitada para fazer qualquer tipo de sugestão para investimento de pessoa física. Nós não podemos fazer e não queremos também, de qualquer sorte, ser mal interpretados em fazer uma reflexão que seja totalmente plausível a Previdata, mas não seja uma pessoa física, porque você tem que olhar para a necessidade daquele recurso para aquela pessoa naquele momento no futuro dela. Então, aqui nós estamos olhando só para a poupança previdenciária. Qualquer tipo de sugestão pessoal nós não podemos dar, seria uma ilegalidade da nossa parte. Então, é só para deixar claro que nós não fazemos, não faremos e não podemos fazer. Isso é muito importante para nós. E tem perguntas também sobre como afeta a questão da rentabilidade para o aposentado. O aposentado, ele tem, no plano PRV, ele já tem ali, sabe o seu benefício. Se der déficit, como a Ari falou, a apuração de resultado, ela vai te dizer como você vai ter que se portar em termos de cobrança daquele plano daí para frente. Então, como a Ari já bem destacou, isso vai acontecer na medida em que você apura o resultado do ano. Então, nesse momento, tudo que nós falamos, ele se traduz no que pode acontecer ou não. E outra pergunta que nós tivemos é sobre hedge. A Previdata ela não utiliza um segmento como investimentos multimercados para hedge. Nós temos dentro da carteira de investimentos multimercados, nós temos, por exemplo, fundos que têm metais, fundos que têm investimento no exterior, uma pequena parcela, mas tem investimento no exterior, tem moedas, tem os mais diversos segmentos, estratégias macro, estratégia direcional, enfim, mas a grande questão é que a gestão da Previdata, legalmente falando, ela usa uma outra ótica para isso que vocês perguntaram. Ari, estão ouvindo sim. Eu queria muito destacar a importância do Fale Conosco do site. O Fale Conosco é um sistema que a gente tem integrado com o nosso sistema de atendimento. O seu chamado fica registrado. Ele é atendido normalmente ao longo do mesmo dia, exceto uma outra questão mais complexa. E os atendimentos que não são fechados ao longo do mesmo dia, a diretoria é informada no dia seguinte. Então, é melhor que e-mail, é melhor que telefone, é melhor que grupo de WhatsApp. Rola muita dúvida em grupo de WhatsApp. Cuidado com que a resposta a uma pergunta que o seu colega bem intencionado ele pode dar. Pense bem, o canal correto, o canal adequado para esclarecer as suas dúvidas é a própria Previdata. E o Fale Conosco registra, nós tiramos controles estatísticos em cima das perguntas mais comuns do momento, que vão fundamentar a nossa comunicação. A gente, a partir daí, está vendo que tem algum tema, algum assunto que pode alimentar o nosso boletim. Leia sempre os nossos boletins, os nossos comunicados, acesse o nosso site. A gente prima pela transparência. Nós temos uma grande preocupação com a transparência, com a informação para os nossos participantes. Queria deixar meu agradecimento para todos os funcionários da Previdata que enfrentaram esse momento com muito dinamismo, com muita presença de espírito para não deixar nenhuma atividade pelo meio do caminho e, enfrentando um momento de implantação do novo sistema,
nós conseguimos cumprir com todas as nossas atividades, com todas as nossas obrigações, um grupo que respondeu de uma forma brilhante a todo esse momento. Então, eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento e meus parabéns a todo o grupo, todos os funcionários da Previdata e o apoio dos conselheiros em todo esse momento que nós vivemos. Recebemos muitas perguntas, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube. Infelizmente, algumas a gente não vai conseguir responder porque foram muitas. Vamos tentar tratar isso por e-mail com todos os participantes, aqueles que se identificaram, que estão com o nomezinho, vamos entrar em contato. Caso alguma dúvida ainda fique, por favor, entre em contato com a gente pelo Fale Conosco. Agradecemos muito todos os elogios, todas as ajudas que vocês ofereceram para a gente durante essa live. E, enfim, muito obrigada. Novamente, agradecemos a sua participação. Esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nosso endereço no YouTube. Caso dúvidas surjam depois desta live, pedimos que utilizem o Fale Conosco, que está em www.previdata.org.br. Muito obrigada pela compreensão, pela paciência, pela atenção de todos vocês. Tenham uma ótima tarde. Até a próxima.